Já está toda orada, está tudo ótimo. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Cadê o irmão do teclado? Me abandone não, irmão. Está aqui. Suba em nome de Jesus, meu querido. Toque aí, cante, fique à vontade. Se quiser, pare o que eu estou dizendo. Ministre adoração. Porque o Senhor tem algo para nós essa manhã. Amém? Pastor Moisés nunca mais vai se atrever a convidar-nos para ministrar a palavra, né, sem avisar com antecedência, que ele disse agora, ó, pastora, você vai pregar, vai ministrar a palavra. Amém? E ele não vai mais, família, pois nenhum dos dois vai se atrever mais. Porque quando a gente é avisado com antecedência, a gente prepara algo, não é assim, bem... Mas quando é assim, é tu que vai trazer a ministração da palavra, a gente pergunta, Senhor, tem que ser específico, me diga o que o Senhor quer. Aí lá vem rojão. E se doer, o pastor não chama mais nunca, né? Passa aí um óleozinho antes, pastor. Queria que você abrisse aí a palavra de Deus, ou então... projetassem aqui para que todos lêssemos, né, de forma uníssona, todo mundo com a mesma versão. 2 Timóteo, capítulo 1, vamos ler apenas versículos 6 e 7. 2 Timóteo, isso. 1, versículos 6 e 7. Leia aí, ó, diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão... torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. O versículo 6... Volta aí para o 6, irmão. No versículo 6, eu queria que você prestasse bastante atenção no que Paulo escreve para o seu filho amado Timóteo. Filho de coração, discípulo fiel, discípulo obediente, discípulo que não só ouvia Paulo falar, mas o discípulo que ouvia, que permitia descer para o coração e que obedecia àquilo que Paulo dizia para ele ou determinava para ele segundo a palavra do Senhor. Discípulo que acompanhou a vida de Paulo, o testemunho do que Paulo vivia, dizia e fazia. E naquela época, o exemplo falava mais do que palavras. E Paulo disse para Timóteo, Timóteo, meu filhinho amado, não esqueça de tudo que Deus depositou na sua vida, através da imposição de minhas mãos sobre você, e nem através do que Deus falou ou do que você me viu fazer, através do exemplo de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo, quando escreveu essa carta para Timóteo, Paulo, eles estavam dentro de um contexto terrível, em que Roma estava sofrendo, os cristãos ali daquele lugar estavam sofrendo perseguições terríveis. Eles eram arrastados para as cadeias, eles eram aprisionados só porque acreditavam no Messias. Uma desordem geral, uma idolatria, uma coisa tremenda, terrível, que estava acontecendo naquele contexto. E Paulo, historicamente falando, ele escreveu essa carta para Timóteo em lágrimas.
E é interessante porque nós percebemos que na prisão, com o entendimento de que estava chegando ao fim o processo de cumprimento de propósito da vida dele, porque ele entendia assim. E mesmo em meio a tanto conflito, ele não parou para escrever uma carta para nenhuma liderança de Roma. Ele não parou para escrever nenhuma carta a nenhuma igreja. Assim como ele não escreveu nenhuma carta para Jerusalém. Ele escreveu a carta para o filho amado do coração, discípulo fiel em quem ele via a expressão do caráter de Cristo, Timóteo. E Timóteo foi enviado por Paulo para pastorear uma cidade que estava dominada por idolatria, por toda sorte de miséria que você imaginar. Mas ele foi enviado por Paulo, ainda jovem, porém cheio de convicção do que ele carregava de Deus. Cheio de convicção de quem ele era em Deus. E é interessante porque hoje, se os pastores decidem enviar, consagrar, ungir alguém para liderar um ministério, para pastorear vidas na igreja local, e se essa pessoa for uma pessoa ainda de pouca idade, jovem, normalmente as pessoas criticam. E Paulo enviou Timóteo tão jovem, porque Deus não olha para a idade de ninguém. Deus olha para a disponibilidade e para a fidelidade que existe no coração de cada pessoa, seja velho ou seja jovem. E quem tinha disponibilidade era o jovem. Como aqui quem cuida de casais é um casal jovem. E aí as pessoas começam a criticar. Eu não tenho coragem de chamar um casal jovem desse para compartilhar o meu problema e a minha dificuldade. Eles não têm experiência para passar para mim. Mas Deus tem muito para falar e fazer através deles. Eles podem não ter vivido o conflito que muitos casais podem estar vivendo, mas eles têm a disponibilidade de dobrar o joelho, orar ao Senhor e perguntar: Deus, como nós podemos ajudar tal casal? E isso é mais importante do que qualquer capacidade teológica que você tenha. E nesse texto, eu gosto de enfatizar que Paulo escreve para Timóteo, e presta atenção, irmão, porque isso é muito profundo para nós. Quando ele escreve essa carta aqui para Timóteo, ele estava simplesmente dizendo para Timóteo não que Timóteo estivesse caindo, fracassando ou desistindo, quase parando, não. Paulo estava relembrando Timóteo de quem ele era, do tanto que ele já tinha vivido com ele, dos depósitos e tesouros que Deus já tinha dado para ele, daquilo que ele tinha que cumprir como propósito na sua vida, e Paulo simplesmente o lembra de todos esses depósitos, de todos esses tesouros, de toda essa bagagem, de todos os dons que ele tinha recebido para fazer o que Deus queria que fizesse.
E quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, irmão, sabe o que é que ele está dizendo? Simplificando, trazendo para uma linguagem bem coloquial, bem simples nossa. Sabe o que é que Paulo estava dizendo para Timóteo? Timóteo, você está no meio de lobos. Você está em um ambiente promíscuo. Você está num ambiente de conflito. Você está em um ambiente de guerra. Mas, Timóteo, presta atenção. Todos eles podem se prostituir. Todos eles podem parar. Todos eles podem desistir. Todos eles podem se corromper ou se vender ao sistema. Mas você não. Porque você tem algo já que Deus lhe entregou através da imposição de minhas mãos, através do meu testemunho de vida, através daquilo que eu já discipulei para você, daquilo que eu já ministrei para você. Você carrega algo poderoso, valioso. Então qualquer pessoa pode se render às distrações. Qualquer pessoa pode se enganar dizendo que é cristão, filho de Deus, sem ser qualquer pessoa, mas você não. Uma grande parte de nós aqui convive e anda com o pastor Moisés e a pastora Miriam. Alguns aqui já tiveram as mãos dos pastores impostas sobre vocês. E se você não acredita no que uma imposição de mão pode fazer como transferência, você precisa não ler essa carta de Paulo a Timóteo. Todas as vezes que os pastores ou os líderes impõem as mãos sobre você, está sendo transferido algo poderoso de Deus para a sua vida. Todas as vezes que eles sobem aqui e ministram a verdade do Evangelho, a palavra genuína, eles estão discipulando, eles estão ensinando e eles estão alimentando a fome do seu espírito. E todas as vezes que você olha para esse casal de pastores ou para os líderes da igreja e você os ver tentando todos os dias andar na verdade que Cristo ensinou, no caminho, sem vacilar, sem olhar para a direita e nem para a esquerda, isso se chama testemunho de vida. Isso se chama exemplo. E todas as vezes que você os vir aqui, com a mesma alegria, mesmo chorando lá atrás, com a mesma garra, com a mesma força, com a mesma intrepidez, mesmo estando dilacerados por dentro. Esse devia ser o exemplo a ser observado. Essas deviam ser as palavras a serem absorvidas. Essa devia ser a imposição, a transferência que você deveria se abrir de verdade para receber. E dentro desse contexto, dentro dessa realidade, você já tem um depósito de Deus em você. Você já tem bagagem suficiente transferida por esses pastores, por esses líderes. Você já tem palavra de Deus suficiente no seu espírito para andar em novidade de vida, para não ter medo, para não desistir, para não retroceder, para continuar avançando, para fazer e cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Todos têm. E mesmo todos tendo, eu quero falar assim de maneira bem específica. Com todos os depósitos e tesouros que Deus já confiou, e dons que Deus já lhe entregou, e tudo que o Senhor já colocou na sua vida, como relíquia, como tesouro, como ouro, como algo precioso dele, através do seu Espírito na sua vida, você pode hoje entender que você é um discípulo amado, a quem Paulo está dizendo, todos podem parar, você não. Todos podem desistir, você não. Todos podem tirar a mão do arado, você não. Todo mundo pode se vender ao sistema, se corromper, mas você não.
Todo mundo pode se envolver com a idolatria gospel que estamos vivendo, mas você não. Todo mundo pode decidir ser uma mega church, mas você não vai ser um na multidão, porque você é diferente. Fala para a pessoa que está do teu lado, você é diferente. Ah, pastora, mas eu não tenho convicção disso. Pois então eu estou lhe dizendo, você é diferente. Você já tem. Você já recebeu. Você já é. E se você não vive, por favor, deixe a ficha cair e passe a viver a partir de hoje. Porque você é diferente, você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado para fazer a diferença nesse mundo. Quem sabe não foi para esse tempo que você foi levantado? E eu fico pensando, irmãos, e eu não quero me estender porque nós vamos ceiar. Eu quero que você imagine agora comigo. Faz de conta que nós estamos lá no tempo de Paulo, no princípio da igreja. E Paulo hoje estivesse aqui, procurando alguém disponível a quem ele pudesse ensinar para depois enviar como modelo do reino de Deus. Ele pegaria você ou ele escolheria outro? E se Jesus hoje, no meio dessa confusão que acontece no meio do povo de Deus, se Jesus se materializasse e estivesse aqui hoje, ele ia olhar para dentro de você, ele ia ver a bagagem, os tesouros que você já carrega, porque aqui você tem alimento sólido e genuíno. E ele ia olhar para dentro de você. Quem ele chamaria para sair por essas ruas, fora dessas 4 paredes, vivendo como Cristo viveu? Ele ia escolher você ou ele ia chamar outro? Quem Jesus Cristo olharia aqui e viria dentro do seu coração os depósitos santos, genuínos, maravilhosos, poderosos de Deus no coração? Ele ia ver que você recebeu, ou ele teria que procurar outro? Porque não se engane, a palavra do semeador nos diz que a pastora Miriam, o pastor Moisés vão aqui falar, vão viver. Mas talvez 25%, se a gente botar 100 para a palavra do semeador, cada terreno isso é 25%. 25% das pessoas recebem o que os pastores dizem e tentam viver. Eu acho que talvez Paulo ia sofrer um pouquinho mais hoje do que antes para levantar Timóteos. Talvez Paulo tivesse que chorar mais do que os pastores choram no oculto, pedindo para o Senhor levantar trabalhadores, pedindo para o Senhor levantar e mostrá-los os ceifeiros da última hora, porque os campos estão brancos. Mas o compromisso, a fidelidade, o entendimento do que deve ser feito não se encontra em todos.
cabe a você entender que você tem esse depósito, que você é diferente e que é para você que a palavra está dizendo: todos podem fazer o que quiser, você não. Porque você é diferente. Vocês não conseguem entender ainda o coração de quem quer ser exemplo, de quem vive no caminho, tentando matar a carne todo dia, para não servir de escândalo para vocês. O coração de uma pessoa que chora, dizendo para o Senhor que tudo ao redor coopera para que se desista. Vocês não têm noção da dor de um coração que entrega tudo e não recebe nada. Nós vamos ceiar, a pastora Miriam vai vir aqui. Mas eu preciso dizer para essa igreja e para todas as pessoas que quiserem ouvir. Presta atenção. Vai chegar a hora e já chegou o tempo. E você precisa entender isso, discernir para que você se apresse. Se apresse em se achegar ao Senhor. Porque vai chegar a hora, querida e querido, em que você vai precisar de azeite para manter o fogo aceso. E eles não vão poder lhe dar. Quem tem não vai poder dividir com você. Pastora, que coisa difícil, que palavra dura, mas é a palavra, é a verdade. Vai chegar um tempo em que o noivo será anunciado e que algumas pessoas, algumas virgens estão distraídas com o mundo, buscando enriquecer, buscando ficar milionário, fazendo 1001 coisas, curtindo com a família, e vai chegar o som, eis que o noivo vem, e aí você vai entender que você está com a chamazinha apagada, que você não tirava a cinza, que você não colocava azeite para que a chama continuasse acesa, e aí você vai tentar pedir para quem tem. E não é falta de amor, mas é porque as virgens prudentes disseram: importa que não falte para nós e para vocês. Vão e comprem, o meu eu não posso te dar. Então, irmãos, despertem para o dom e para os tesouros, para o depósito poderoso que Deus já confiou a você. O mínimo que você pode fazer é atrair vidas com aquilo que você é em Cristo e manter a chama acesa, azeite reserva, para que você não vacile e procure no momento em que não será liberado mais. E que quem tem não vai poder dividir. Aproveitem o azeite que esse casal derrama. Aproveite o óleo que eles exalam. Aproveite o pão, o alimento que eles verbalizam para vocês. Aproveitem e observem a vida deles como exemplo para ser seguido. Porque vai chegar o tempo em que ouviremos: o noivo está vindo, o som da trombeta. E você não vai mais poder usufruir de nada que eles têm para oferecer, porque eles já deram tudo e você estava distraído. Vigia com o dom
com os tesouros e os depósitos que o Senhor já te confiou, porque Ele não te deu espírito de entretenimento, Ele não te deu espírito de covardia, Ele não te deu espírito de paralisia, Ele não te deu espírito de espectador. Você é diferente. Amém? Busque o azeite, aproveite, sugue. Não a alma, mas a unção, aquilo que Deus transborda através desse casal. Para que naquele dia você não tenha mais a quem pedir. E além de receber o não de pessoas que têm azeite, eu não posso dividir com você. No grande dia, você estará diante do Senhor e Ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Vem, pastora. Tem até um louvor, né? Eu não sei se vocês conhecem. Que o pessoal está criticando demais porque ninguém lê a Bíblia e as pessoas criticam os louvores, né? Não sei se vocês precisam cantar, não. É só para lembrar vocês que esse louvor fala... Não, que fala sobre as virgens, né? E que vai chegar uma hora que elas vão pedir o azeite e ele vai dizer: eu não dou. Né? Se tu me pedir um pouquinho, desculpe, mas eu não vou dar vigia. Pois é. Eu não sou de internet, não. Eu não sou de internet, não, mas tem essa música aí porque o pessoal tacou o pau. Que Deus é esse? Que Deus é esse desse músico, desse cantor, que diz que na hora que a pessoa mais precisa ele não vai ajudar, é porque você não lê a Bíblia e não entende que essa hora é a hora que não compartilha mais. E eu queria perguntar nessa hora, para você que está aqui, para cada um, individualmente de nós que estamos aqui, quem quer ser achado fiel? Quem estava até hoje desperdiçando azeite, entretido, sem tirar as cinzas do altar para que o fogo reacendesse. Você que está aqui, que não conhece, ou que conhece, mas negligenciou esse depósito que o próprio Deus entrega através do Espírito Santo e do seu Filho Jesus. Eu queria te chamar, nós vamos orar por você. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Porque o mundo ele seduz de maneira muito poderosa. Mas o nosso Deus é maior do que qualquer sedução. O seu Espírito mais poderoso, porque convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E Ele está dizendo: você é diferente. Você pode ter ficado parado durante muito tempo, mas você é diferente. Eu tenho coisas poderosas para fazer na sua vida, através de você, porque eu já depositei tesouros, eu confiei para vocês. Então, em nome de Jesus, vão em frutos, prosperem.